Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal Maternidade Sonhos de Deus. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Você sabe como você deve consagrar um filho a Deus? Se você não sabe, permaneça nesse vídeo até o finalzinho, que no final deste vídeo eu vou te contar. Mas antes, nós vamos hoje rezar pelos nossos filhos. Então, se você ainda não preparou a sua palavra, corre lá, pega que ainda dá tempo. Hoje nós vamos rezar com o Salmo 1, os dois caminhos. E enquanto você vai preparando a sua palavra, vamos pedir a unção do Espírito Santo, para que Ele desça sobre nós, para que Ele nos encha, para que Ele traga sobre nós os seus dons, os seus carismas, as suas virtudes e nos dê a unção necessária para rezar com amor pelo meu filho, pelo teu filho, pelo filho de tantas famílias que sofrem, por tantas crianças desaparecidas, por tantos filhos que se perderam nos caminhos das drogas, que se perderam nos caminhos da prostituição e que não conseguem ver a luz de Deus, que não conseguem enxergar a luz de Cristo à sua frente. Vamos pedir por estes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Diz assim o Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos. Eu convido você agora, meu irmão e minha irmã, a trazer sobre os seus pensamentos o seu filho e clamar a Deus, a presença de Deus na vida do teu filho. Diga ao Senhor, Senhor, vele pelos caminhos do meu filho. Diga o nome do seu filho a Deus, não que Deus não o conheça, porque Deus conhece bem o filho que Ele mesmo nos deu. Mas diga ao Senhor, Senhor, o meu filho, o fulano, precisa conhecer os seus caminhos. Derrame sobre ele as águas purificadoras que jorram do teu peito aberto, para ensinar-lhes o caminho certo a seguir, para ensinar-lhes o caminho no qual ele deve percorrer. Sim, Senhor, é esta a graça que vos rogo nestes dias de hoje, pela intercessão gloriosa da Virgem Maria. Aplana os caminhos pelo qual meu filho deve passar. Instruí-lo. Leve-o, Senhor, para que ele possa estar diante de vós. Conduze-o para perto de ti. Vá conversando com Deus nesta hora. Vá conversando com a Virgem Maria, ela que é a vossa mãe, ela que escuta todas as suas orações, todos os seus clamores, e vai pedindo para ela esta graça. Mãe, eu desejo que o meu filho esteja no caminho do Senhor. Eu desejo que meu filho caminhe diante de Deus, para que Deus possa fazer cumprir na vida do meu filho e da minha filha esta palavra.
Que meu filho seja, ó Mãe, como uma árvore plantada na margem das águas correntes, e assim ele possa dar frutos no tempo certo, frutos na hora certa, e sua folhagem jamais murchem. E para isto, meus irmãos, meus irmãos, que hoje eu também gostaria de conversar com vocês sobre a consagração que nós devemos fazer dos nossos filhos a Deus. Só que muitas pessoas se perguntam, mas como? Como devo consagrar o meu filho a Deus? A igreja, ela nos propõe a chance de viver esta consagração na hora do batismo. Quando nós levamos lá o nosso bebezinho para ser batizado, logo após o batismo não vem a consagração dos nossos filhos? Só que muitas vezes nós fazemos esta consagração porque a igreja nos propôs, mas sem entender profundamente o que é esta consagração. Quando nós consagramos algo a Deus, nós devolvemos aquilo para Deus, nós entregamos a Deus de todo o nosso corpo e com toda a nossa alma. E de fato, nós convidamos ali uma madrinha, um padrinho para viver esta consagração, mas aquela madrinha, aquele padrinho que você chamou, que você convidou para consagrar o teu filho a Deus, deve fazer também esta consagração de maneira íntegra, total, consagrando-o à Virgem Maria, para que ela possa levar o teu filho diante de Deus. E assim, e dessa forma, entregue a Deus, devolvidos na verdade para Deus, porque Deus vos deu o seu filho como um presente para que você pudesse cuidar. E neste ato de entrega, neste ato de consagração, é como se você dissesse para Deus: Senhor, eu não sou digno de dar os devidos cuidados que o Senhor gostaria que eu desse para o meu filho. Mas sendo ele um consagrado vosso, eu acredito, eu creio que o Senhor me concederá a sabedoria necessária para educar este filho nos teus caminhos, para educar este filho nas tuas moradas, para educar o teu filho na tua santa igreja, e que assim ele vai crescendo, assim como Jesus cresceu, em graça, estatura e santidade. Às vezes, quando a gente oferece o nosso filho a Deus através das mãos da Virgem Maria, a gente pensa assim: nossa, mas como assim, né? Eu vou consagrar este filho a Nossa Senhora? Será que eu não posso consagrá-lo diretamente a Deus? Será que eu não posso consagrá-lo diretamente a Jesus? Pode. Só que Nossa Senhora é mãe. E ela, assim como sendo minha mãe, tua mãe, ela vai saber perfeitamente os caminhos pelo qual o teu filho deve trilhar para chegar-se a Jesus de maneira mais santificada. Se eu não me engano, Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim, que quando nós entregamos algo à Virgem Maria, ela pega, prepara, como se fosse uma bandeja toda ornamentada, e apresenta a Jesus de maneira muito mais gloriosa. E Jesus se agrada tanto, tanto. E é assim que acontece quando nós consagramos ali através do ato do batismo os nossos filhos à Virgem Maria. Ela pega nossos filhos, ela trabalha neles, ela vai lapidando o coraçãozinho deles. E quando for o momento oportuno, ela o apresenta a Deus para o serviço, para a obra do Senhor, para a honra e glória de Deus. E essa consagração ela pode ser feita também ao longo dos dias, através das suas orações de mãe, através das suas orações de pai. Você, mãe, você, pai, tem um poder muito grande nas suas orações. Eu me lembro da minha mãe contar que quando eu tinha 4 anos de idade, eu caí dentro de um tacho de gordura quente. Então eu tive todo o meu corpo queimado, todo. Da cabeça aos pés. E eu fiquei à beira da morte.
E após ter passado muitos dias no hospital, retornando para casa, eu tive uma febre muito forte, muito forte. E minha mãe viu a morte me beirar novamente. E ela dizia assim que naquela ocasião, longe do hospital, sem recursos, ela me vestiu de branco, colocou uma imagenzinha de Nossa Senhora num taburete e disse assim para ela: Nossa Senhora, a partir de hoje eu consagro a minha filha a ti. Ela é sua. Não deixe que essa febre evolua para algo pior e cure a minha filha. Peça a Jesus por ela, porque ela será sua filha. E olha, meus irmãos, o tempo passou, eu percorri por tantos caminhos que eu não deveria ter percorrido, mas Nossa Senhora me buscou. Me buscou porque eu era dela. E assim é com os vossos filhos. Quando você o consagra a Deus, ele pode percorrer por tantos caminhos que não deveriam ter percorrido, mas Nossa Senhora o buscará. O buscará porque foi entregue a ela. E assim que ela buscar, ela trabalhará nele e o apresentará a Jesus, o entregará àquele que já é dono dele, que é o próprio Deus. Então, quando você for consagrar o teu filho à Nossa Senhora através do ato de batismo, tenha essa consciência desta entrega, da consagração que você está fazendo. E não perca a fé se seu filho hoje está andando por caminhos difíceis, por caminhos que não são caminhos próprios dele caminhar. Mas continue consagrando a Virgem Maria. E no tempo propício, ela o buscará. Feliz o pai, feliz a mãe, que sabe em quem deposita a tua confiança. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o finalzinho deste nosso breve momento de oração. Espero que eu o tenha ajudado. E reze, interceda, consagre os seus filhos a Deus. Fique com Deus, fique na paz.